Pessoal, bom dia, né? Paz do Senhor para vocês, como é que vocês estão? Glória a Deus, mais um dia na presença dEle. Nado entrou aqui, espero que o amado fique na live, né? Eu ia fazer uma live lá no YouTube, né? O meu marido tem um canal, ele tem um canal lá e eu ia fazer essa live. Eu ia fazer essa live lá, no canal dele, né? Só que acabou caindo e eu desisti, né? Aí eu disse, vou pro Instagram, mesmo que não entre ninguém, que às vezes não entra, né? Mas eu só faço isso só para o canal crescer, né? Porque daqui ele joga lá no YouTube. E lá no YouTube, né? Graças a Deus o canal tem crescido. Mesmo que às vezes ninguém entre, né? Mas lá no YouTube, né? Lá Deus tem feito coisas grandes e maravilhosas, né? O canal tem crescido. Glória a Deus por isso. Porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, a obra de Deus, né? Não deixa de ser obra de Deus, porque quando eu venho aqui trazer uma palavra para vocês, é porque Deus colocou em meu coração. É aquilo que Deus colocou em meu coração, eu quero passar para quem vai ouvir a live, quem vai assistir, né? Quem vai assistir, perdão, né? Então, eu venho aqui, faço a live e eu entrego aquilo que Deus coloca em meu coração, né? Aí daqui do Instagram, ele baixa o vídeo e joga lá no YouTube, né? E no YouTube Deus tem feito grandes coisas, tem crescido o canal, né? Ele começou com pouquinhas pessoas, né? Já tá quase 5.000 seguidores. E cada dia mais o Senhor vai fazendo conforme a vontade dele, né? Irmãos, eu tenho estudado, né, sobre algumas mulheres da Bíblia, né, o quanto elas foram impactantes na obra de Deus, né? De Gênesis a Apocalipse, né? Vemos histórias de mulheres que mudaram o cenário de grandes guerras e vitórias para o povo de Israel, né? Sabemos muito bem que Raabe, né, ela já tinha ouvido falar do povo de Israel, do Deus de Israel, o quanto ele era tremendo, o quanto ele livrou o seu povo, o quanto ele protegeu de outras nações, né? Aí vimos também uma mulher chamada Ana, a qual ela era estéril, né? Esposa de Abraão, né? E através de Sara, perdão, irmãos, estou me confundindo aqui. Abraão era esposo de Sara. E através de Sara, né? Deus ele multiplicou ali a geração de Abraão. Então temos grandes mulheres com grandes funções na Bíblia, né? E que eu acho interessante é que o Senhor ele pegou a mulher e colocou em lugar de destaque, né? Quebrando todo o protocolo, né? Quebrando as barreiras, né? E eu estava estudando sobre uma mulher chamada, né? A mulher samaritana, né? Essa mulher, né? Que Jesus ele teve um encontro com ela, né? E é tão interessante a forma que Jesus, né? Teve um encontro com esta mulher, né? Foi tão impactante, né? O que esta mulher deixou Jesus fazer na vida dela, né? E eu estava vendo algumas reportagens sobre aquela deputada, né? Que ela agora se diz mulher, né? E ela humilhou, ela deixou a mulher em um lugar de humilhação, né? E assim, eu não vi ninguém
sair em defesa. Tipo, os evangélicos, as mulheres que são mulheres de Deus, né, em decidir, né, proclamar, decidir, falar, se posicionar contra esta pessoa que diz que nós fomos, né, ela falou que nós gesta, né, então assim, desprezou a mulher. Como é que ela está em um lugar de mulher, né, que era, ela tirou lá, né, fez cirurgia, e ela despreza a mulher, né? Então, assim, nós hoje na sociedade somos desprezadas de uma tal maneira que é tão grave isso que mulheres são mortas todos os dias. Mulheres todos os dias apanham dos seus maridos, muitas das vezes. Mulheres são estrupadas. Mulheres são humilhadas. E ninguém vem aqui nas redes sociais falar sobre este assunto. Né? Uma pessoa que mudou de sexo, né? Porque por mais que ela bote um útero, mas lá no íntimo dele, eu vou dizer ele sempre vai ser um homem. Ele não tem, a mulher não tem uma força que um homem tem. A mulher não tem esse domínio que um homem tem. Porque se ele fosse entrar em guerra corporal com uma mulher, claro que a mulher iria apanhar, porque ele é homem, ele tem força de um homem. Né? Então, assim, eu estou estudando sobre algumas mulheres na Bíblia, e eu vejo o que Deus fez através de nós mulheres. Né? O que Deus fez através de nós mulheres. Desde sempre, a gente sempre foi desprezada. Mas Jesus, quando ele tem um encontro com esta mulher chamada, que ela não diz o nome dela, com a mulher de Samaria, samaritana, né? Ele quebra o protocolo. Né? Ele quebra todo o protocolo. Então, quando ele vai ali beber água na fonte, e ele pede a ela para que ela desse água para ele. E ela diz: como é que tu, sendo judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Porque o povo de Samaria não se misturava com o povo judeu. Havia uma barreira entre eles. E foi necessário Jesus quebrar este protocolo. Porque uns queriam adorar em um lugar, outros queriam adorar em outro lugar. E o povo estava dividido. Glória a Jesus. Esta palavra se encontra no livro de João, capítulo 4, o verso 7, que diz assim: Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Jesus, dai-me de beber. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Jesus aqui pede água para esta mulher. Jesus diz para ela: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Olha quanto foi estrategista Jesus. Ele despediu os discípulos, mandou os discípulos ir comprar comida para ele ter um encontro com esta mulher. Porque ele sabia que esta mulher estava precisando, estava necessitando. Aí o Senhor diz assim: e disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber
a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias a ele, pedirias e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que bebe da água que eu lhe dar, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis: que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus lhe disse: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Estamos diante de um texto onde Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. E esse texto é bem claro, quando Jesus, ele pede a esta mulher água. E ela pensava que Jesus estava querendo que ela desse água do poço. Mas Jesus explicou para ela que Jesus disse para ela: se tu soubesse quem te pede águas, tu pediria águas e eu daria uma água, e tu ia beber desta água e tu não ia sentir sede. Porque a água que Jesus tem é uma água diferente. Você bebe e você não sente sede. Porque todos os dias é jorrado sobre nós a glória, a manifestação do seu amor. Porque o amor dele nos encontrou. O amor dele nos amou. Estamos aqui. Estamos aqui porque ele nos amou de uma tal forma, de uma tal maneira, que ele deu seu filho. Por amor a mim, por amor a você. E ele muda cenário, ele muda a história. Quando nós pensamos que a história acabou, ele vem e coloca uma vírgula em vez de um ponto final. Na história desta mulher, ele colocou uma vírgula, porque ele sabia que esta mulher iria sair dali diferente. Ele teve um encontro com esta mulher para mudar a vida dela, para quebrar também ali o protocolo. Porque muitos ficavam questionando onde deveria adorar.
Mas ele disse: adorarás ao Pai em espírito e em verdade. Quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, aonde nós estamos, se nós estamos em Jerusalém, nós estamos adorando. Se estamos no poço de Jacó, temos que adorar. Se subirmos para os montes, lá também nós temos que adorar. Se descemos no mais profundo abismo, se clamarmos a Ele em adoração, Ele é misericordioso para nos ouvir. A adoração muda a história e muda cenário. A adoração quebra todas as barreiras. Desfaz desfaz todo o mal, toda a maldição. Glória a Deus. E eu estava estudando, e eu estou estudando ainda, porque eu quero trazer uma mensagem diferente, falando sobre mulheres. Mulheres que tiverem a coragem de mudar histórias. Mulheres que se posicionaram de uma tal forma, de uma tal maneira, e através da vida delas, uma história, um povo, um rei. Através de nós mulheres, o Senhor faz grandes coisas. Nós somos valorizadas, escolhidas. Nós não podemos permitir que os homens nos humilhem de uma tal forma onde nós ficamos pior do que um esgoto, porque tem gente que humilha a mulher de uma tal forma, de uma tal maneira. E nós temos que guerrear. Nós temos que guerrear. Nós temos que ir à guerra em oração, em começar a buscar de verdade, de uma forma diferente. Glória a Deus. Mulheres que decidiram tomar posições diferentes. Mulheres que se santificaram para o propósito de Deus em suas vidas. Mulheres gerando milagres em meio à tempestade, em meio à adversidade, em meio ao mundo, a um monte de caos. Mulheres que verdadeiramente escolheram estar diante da presença de Deus e fazer tão somente a obra dele. Aleluia. Glória a Deus. E esta foi a palavra desta manhã. Vamos adorar Ele em espírito e em verdade. Porque esta mulher aqui, samaritana, que a Bíblia não revela o nome dela. A Bíblia não diz o nome dela. Mas Jesus teve um encontro com ela. E a partir deste momento, a vida dela mudou. A história que era velha, uma história de derrota, agora se torna uma história de vitória. Porque o dono da vida, ele chegou. E quando ele chega, aonde não tem água, aonde não jorra nada, passa a jorrar. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando Jesus ele chega, quem não era, passa a ser. Esta mulher não era ninguém. Ela era desprezada pela sociedade. Porque ela teve 5 maridos. E o que ela tinha ainda não era dela.
Mas quando Jesus ele entrou na vida dela, toda a história de escassez, toda a história bagunçada, a história velha se passou e ele fez algo novo sobre a vida dela. Que o Senhor, nesta manhã, ele venha fazer algo novo sobre as nossas vidas. Sobre a nossa casa, sobre os nossos parentes, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos. Mas para poder fazer algo novo, é necessário eu e você estarmos diante da presença dele. Buscando esta água, tendo sede todos os dias, de beber de uma água diferente, porque essa água ela é nova, ela se renova todos os dias. Ela não muda. É uma água que não muda. Todos os dias dentro de você há uma fonte inexplicável. Aleluia, glória a Deus. Eu vou encerrar a live aqui, porque o celular vai descarregar. Toda vez que eu tô fazendo live, ele sempre quando tá em poucos por cento, não tinha visto. Mas vai descarregar. E quem quiser nos seguir no YouTube, é só vocês ir aí no link, né? Tá tudo aí. Meu esposo deixa tudo organizado. E se vocês também puderem compartilhar a live, né? Eu vou agradecer, porque é para o crescimento do canal, né? Para que nós cada dia mais venhamos estar trazendo conteúdos, trazendo uma palavra diferente, né? Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês e a paz do Senhor para cada um que entrou. Obrigado, Jesus abençoe.